mas ressurgiu, revivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quão belo é o nenezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um futuro certo, Cristo vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte e sem temor morrer pra mim será vitória. Terei a glória, meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não temerei, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! E a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que bom poder estar aqui, nesse momento, podendo compartilhar da palavra de Deus. Cida, que bom que você está comigo. Flávio, que Deus te abençoe ricamente. Wanda Augustinho, lá na Espanha, que Deus te abençoe, Wanda. Não é isso, Nair, que Deus te abençoe. Não é isso, graças a Deus, estamos aqui compartilhando da palavra de Deus e tendo esses momentos, esse momento de encontro com o Senhor. E como eu tenho falado, momento que os templos estão com a porta fechada, mas graças a Deus a igreja está com as portas abertas, se reunindo, orando, buscando ao Senhor, nesse momento que estamos vivendo. Graças a Deus, porque embora nós sejamos separados fisicamente, nós podemos estar unidos espiritualmente e através do meio de comunicação, nós podemos estar interagindo, conversando, compartilhando, mandando mensagens, recebendo mensagens, um animando o outro, um exortando o outro, esperamos logo passar esse momento que estamos vivendo, que nós está continuando a nos comunicar através de todos os meios de comunicação, mas que nós possamos estar juntos congregando na igreja, podendo dar aquele aperto de mão, podendo dar aquele abraço, ter aquele momento de aproximação. Mas se não é possível isto, vamos ficar no nosso lar, aqueles que estão em grupo de risco, como é o meu caso, da minha esposa, que chegamos, graças a Deus, à terceira
idade, não é que nós possamos aproveitar esse tempo, não é para podermos estar realmente se voltando, não é para poder estar abençoando a nossa casa e crescendo espiritualmente. Não é isso, eu aqui mesmo, não é isso, Deus tem me dado o privilégio, não é isso de poder estar louvando a Ele através de músicas, através do cântico, não é isso, tem me deleitado, não é isso, poder estar tocando hinos do cantor cristão, lembrando, não é isso, hinos que muitas vezes tanto tempo a gente não canta, não é isso, mas está no nosso imaginário, faz parte da nossa vida, e são hinos, né, que falam profundamente ao nosso coração. Não é se tem um hino, não é isso, que é um hino aonde a gente canta, não é isso, geralmente alguém diz, olha, eu já ouvi esse hino, como eu gosto desse hino. E esse hino retrata essa história da minha vida, talvez retrate também a história da sua vida. Mas quantas vezes eu ouvi o Evangelho, mas era como se eu estivesse surdo. Mas quantas vezes eu ouvi falar da glória de Deus, mas é como se eu estivesse cego. Até que um dia meus olhos se abriram e eu vi o amor de Deus demonstrado por mim em Cristo Jesus. Não é assim que foi na cruz que Ele mostrou o seu amor por mim. Não é assim, esse hino fala cegueira à vista. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Como foi maravilhoso poder encontrar Jesus Cristo. Não é isso, que bom poder estar aqui. Não é isso, agradeço pelas pessoas que estão comigo agora na sala, eu podendo entrar também na sala de sua casa. Não é isso, agradeço. Não é isso, poder ver aqui Carlos, grande amigo, que luta pela saúde aí da cidade. Que Deus seja abençoe você e toda a sua equipe.
Nesse Samo, que bom ter você, minha conterrânea, Sônia de Fátima Soares. Que Deus te abençoe você, a sua casa e a sua família. Como é bom poder estar aqui, Jéssica. Que bom estar com você. Deus esteja abençoando você, a sua casa. Cido, que bom te ver aqui juntamente com a sua esposa Ana. Que Deus o abençoe ricamente e que nós possamos realmente nesse momento estarmos juntos, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus. Deus é maravilhoso. Nesse momento eu quero estar orando com você, pedindo que Deus possa estar abençoando e consolando aquelas famílias que a gente tem escutado, que estão perdendo seus queridos, que nós possamos estar orando por aqueles que estão internados em hospitais, que nós possamos estar orando pelos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, pessoas que trabalham na administração, pessoas que estão nas pesquisas, para encontrar um remédio ou uma vacina, que venha estar nos livrando desse momento de quarentena, de estarmos isolados, que através da ciência nós possamos ter uma solução. E nesse momento eu quero estar orando com você, compartilhando a palavra de Deus, mas primeiramente orando. E quero estar orando também por você, pela sua família, pela sua casa. Vamos estar juntos, porque diz a palavra de Deus que perto está o Senhor de todos aqueles que invocam, em verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai amado, por estarmos nesse momento reunidos, Senhor Deus, em um só Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, porque nós sabemos, Senhor, que nós temos acesso ao Senhor, porque Ele mesmo disse, Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode se aproximar do Senhor se não for por intermédio dEle. E na certeza e na fé, Senhor, que nós estamos na presença do Senhor. Nesse momento, Pai, eu, juntamente com os que estão comigo, orando, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Se incline, Pai amado, para nós. Sare, Senhor Deus, o planeta em que vivemos, Senhor. Salve, Senhor, tenha misericórdia desse mundo que o Senhor amou tanto, a ponto, Senhor, ter vindo ao mundo através de Cristo e ter morrido em nosso lugar para nos dar salvação. E nesse momento, Pai, eu quero estar suplicando pelas famílias, Senhor, que têm perdido os seus queridos, Senhor. Idosos, jovens, crianças. Senhor Deus, como é difícil e como é duro a dor, Senhor Deus, da separação. E eu rogo, Pai amado, como o Senhor se dirigiu lá em Betânia, na casa de Marta e Maria, que chorava, Senhor Deus, chorava, porque tinham perdido o irmão. E o Senhor, Pai amado, deu o consolo, e o Senhor, Pai amado, mudou aquele quadro. E eu te peço, Pai, que o Senhor, pela instrumentalidade da igreja que o Senhor deixou na terra, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, levar a palavra de consolo aos que estão sofrendo, Senhor. Que nós possamos ser ouvidos, Senhor, daqueles que sofrem. Que nós possamos ser a tua voz, que nós possamos ser as tuas mãos, que nós possamos ser usados pelo teu Espírito, Senhor, para poder estar confortando e consolando. Rogo, Pai amado, pelas pessoas que estão internadas, Pai Santo, que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, aos fisioterapeutas, aos dentistas, à equipe, Senhor Deus, de fisioterapia, a equipe de enfermagem, Senhor, que estão cuidando desses doentes nas UTI, Pai. Ilumine a mente deles, Senhor. E o que tiver na ciência, Pai,
que o Senhor possa estar dando a ele sabedoria para ser usado, Pai. E rogo, Pai, pelos que estão trabalhando para encontrar, Senhor Deus, uma vacina ou um remédio, Senhor, que venha trazer cura para essa enfermidade. Que eles possam, Senhor Deus, descobrir, que eles possam, iluminados pelo Senhor, Pai, conseguir, Senhor Deus, esse medicamento ou essa vacina. Eu te peço isto, Senhor. Rogo pelos que governam. Rogo, Pai, por aquelas pessoas que têm que tomar decisões, que possam tomar decisões, Senhor Deus, orientadas pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor, sara a nossa terra, Pai. Cure a nossa terra. Eu te peço isto, Pai. E te peço pelas famílias que estão me ouvindo nesse momento, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. E que a Tua paz esteja em cada lar, Senhor. Que a Tua palavra seja o consolo para nós. A Tua palavra seja esperança. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus. Teu Filho amado, eu agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu estou fazendo no YouTube uma série de mensagens no Evangelho de João. E esse Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito. Esse que nós podemos encontrar no capítulo 20, versículo 30 e 31. E diz assim a palavra de Deus: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito de João é para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que quem crê em Jesus tome posse da vida eterna. E eu acredito, que nesse momento que a gente tem escutado tanto morte, tanto a respeito desse coronavírus, pessoas sendo diagnosticadas como positivo, pessoas sendo internadas, pessoas sendo tratadas em casa, pessoas na UTI, onde a gente está escutando tanto a respeito de morte, 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 morte. Eu quero falar para você a respeito de vida, e a vida que Jesus Cristo pode dar. A vida que ninguém pode tirar. A vida que nem a morte pode tirar a nossa esperança. Porque diz a palavra de Deus que quem crê, ainda que morra, viverá. E essa vida está em Cristo Jesus. É o que acreditamos, é o que falamos, Isso é que os discípulos pregaram. O apóstolo Paulo, um discípulo que chegou a ser discípulo mais tarde, ele não conviveu com Jesus, mas ele teve uma experiência com Cristo vivo, com Cristo ressurreto. Isso quando ele chegou até a dizer lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele falava a respeito da loucura do Evangelho. Isso mais que a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse Evangelho de João, o propósito dele é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João foi o discípulo que viveu mais dos discípulos de Jesus. Morreu idoso na ilha de Patmos. Essa é a história que nós temos de João. Que ele viveu e viu muitas coisas acontecendo. Quando a gente vê o Evangelho de João, a sua primeira carta, a segunda, a terceira carta, o Apocalipse, tudo ele fala a respeito
de falsas doutrinas. Em Apocalipse, ele fala a respeito de um grupo chamado Nicolaítas. Diz que esse grupo Nicolaítas era um grupo ligado a uma corrente chamada gnóstico. Se essa corrente gnóstica, ela penetrou e infiltrou na igreja. O ensino era que Jesus Cristo foi um grande homem, mas que ele não nasceu de uma virgem, ele foi realmente filho de José e Maria, concebido por José e Maria. Eles pregavam que Jesus Cristo, ele passou a ter a divindade quando o batismo, que o Espírito Santo veio sobre ele. Pregavam também que quando Jesus foi colocado na cruz, o Espírito saiu dele, porque Deus, se fosse Deus, não podia morrer. Pregava também que a ressurreição era só a ressurreição do Espírito, não foi a ressurreição da carne. Então a gente vê que nos evangelhos, nas epístolas e no Apocalipse, João, ele mostra a fé que ele tinha, o que ele aprendeu de Jesus Cristo. Em Apocalipse diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Em 1 João e no Evangelho de João, começa dizendo a respeito do verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho de João é como se fosse uma defesa da fé, para mostrar que Jesus Cristo realmente é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E, além de ser Filho de Deus, também Deus. Como nós encontramos no primeiro versículo do capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E eu acredito, como nos tempos de João, hoje nós também vivemos diante de muitas heresias. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não há outro caminho. Ele é o caminho. O artigo é artigo definido. Não é Jesus é um caminho, Jesus é uma verdade. Mas Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então, quando a gente tem um artigo definido, então, se ele é a vida, fora dele é morte. Se ele é a verdade, o que está fora dele é mentira. Se ele é o único caminho, então qualquer outro caminho mostrado é falso. Pode ser bonito, mas é um caminho falso. Então, o objetivo do Evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus, é mostrar o ensino de Jesus, é mostrar por que ele veio a esse mundo, é mostrar que a vida eterna só se consegue através de Cristo Jesus, é mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então eu quero continuar compartilhando com você. Eu já fiz um estudo de introdução, que está no YouTube. Eu já fiz um estudo da primeira parte do capítulo 1, que fala sobre a encarnação de Jesus. Jesus sendo Deus. E hoje eu quero estar compartilhando com você João capítulo 1, versículo 15 em diante, até o versículo 32, que fala aqui a respeito do testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo, que é muito importante para nós saber quem é o Jesus que nós cremos, ou quem é o Jesus que você deve crer, ou como você deve crer em Jesus Cristo. E eu espero que Deus possa estar abençoando a sua vida e que esse estudo da palavra de Deus possa mostrar coisas maravilhosas pelo Espírito Santo. E que Deus me dê capacidade para poder passar esses ensinamentos, que eu acredito que é mais do que ensinamento, é vida para você e é vida para mim. E diz assim a palavra de Deus.
João capítulo 1, 13 a 34. E diz assim a palavra de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo, tem primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isto, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi descer dos céus como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Nessa aqui, nós temos o testemunho de João Batista a respeito de Cristo. Nesse testemunho, eu quero estar compartilhando com você quem é Jesus no testemunho de João Batista. Nós temos aqui 6 declarações que mostram quem era Jesus para João Batista. No versículo 9 do capítulo 1, João Batista dá o testemunho: Jesus Cristo é a verdadeira luz. No versículo 17 do capítulo 1, ele diz: Jesus Cristo é o que através dele veio a graça e a verdade.
No versículo 20, Jesus é o Cristo. No versículo 23, Jesus é o Senhor. No versículo 29 e 36, Jesus é o Cordeiro de Deus. Em sexto lugar, Jesus é o que batiza com Espírito Santo. Nisso aqui nós estamos vendo no testemunho quem era Jesus para João Batista. Porque vieram perguntar para João Batista, os fariseus, esse veio representando pessoas de Jerusalém, e eles vieram com o objetivo de saber quem era João Batista. E João Batista diz, olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Perguntaram, então você é um dos profetas? Não, não sou profeta. Você é Elias? Ele disse, não sou Elias. O próprio João não sabia a respeito disto, mas Jesus, quando os discípulos perguntaram a respeito que teria que vir Elias, e Jesus disse, olha, Elias já veio. Esse um que tinha o mesmo espírito de Elias é João Batista. Então Jesus coloca que João Batista é o Elias que veio para preparar o caminho. Não que Elias reencarnou em João Batista, mas que o mesmo espírito de Elias estava sobre João Batista. E Jesus disse que Elias já veio e o Elias era João Batista. Nós temos registrado isso na palavra de Deus. Mas eu creio que nós devemos aprender alguma coisa com João Batista e no seu testemunho. Que nós devemos ser exemplo, ter o exemplo dele na nossa vida. Dessa primeira coisa, como João, devemos procurar conhecer a missão que Deus nos reservou e ser fiel e obedientes ao cumprimento dela. Então, como João, eu tenho uma missão no mundo. E eu descobri essa missão quando eu tinha 16 para 17 anos, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, aonde você está, Deus colocou você com uma missão. A sua profissão não é um acaso, o lugar que você trabalha não é um acaso, as portas que Deus abre para você não é acaso, certo? Mas aonde Ele coloca você é para que você manifeste a glória dele. E cada um de nós devemos saber qual é a nossa função na terra. Por que Deus nos colocou na terra? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Em segundo lugar, realizar a vontade de Deus deve ser o objetivo principal da nossa vida. Conheci um missionário que ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o principal é fazer a coisa principal, a coisa principal. O principal é fazer a coisa principal, a coisa principal. O que ele queria dizer com isto? Que muitas vezes nós gastamos a nossa vida com coisas secundárias. Nós gastamos a nossa vida com coisas periféricas. Nós gastamos a nossa vida com coisas que não edificam, coisas que não têm importância. Quando a palavra de Deus nos orienta, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o principal é o reino de Deus. Quantas pessoas... Eu tinha um amigo chamado Fernando, eu não sei aonde está o Fernando, acredito que esteja vivo ainda. Mas, uma vez conversando com ele, ele falou: pastor, primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que acertar a minha vida, primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo outro, para depois seguir a Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que fazem isso: primeiro eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. E eu falei: Fernando, você está colocando a carroça na frente dos burros.
Né? Se você sabe que colocar a carroça na frente do burro, o burro pode até andar, mas vai ser muito difícil. Né? Se tem muitas pessoas que estão fazendo justamente isto, procurando outras coisas para depois procurar o Senhor. Enquanto a Bíblia não diz, busque o reino de Deus, sua justiça, e Ele vai te orientar no estudo, Ele vai te orientar profissionalmente, Ele vai te orientar no casamento, Ele vai te orientar na vida. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Creia nisto. Confia nisto. Isso é uma verdade. E João Batista, nós podemos ver que ele foi uma pessoa que ele colocou a missão dele em primeiro lugar na vida dele. E a pergunta que eu faço, qual é a sua missão na terra? Observando a vida de João Batista, que morou com toda a simplicidade no deserto, foi preso, depois decapitado, notamos que Deus não promete uma vida fácil e confortável aos que o servem. Então João Batista, ele poderia, pela capacidade de falar, ele poderia estar em palácio, poderia estar no templo, mas ele preferiu estar no deserto. Se viveu uma vida simples. Precisamos pregar a verdade sobre o pecado e o arrependimento com autoridade e destemor. Da mesma maneira de João Batista não buscava ser honrado, nem desejava sua própria glória. Tudo o que fazia era promover o nome do Salvador. Da mesma maneira, tudo que fazemos deve ser para promover a glória de Deus. Que exemplo nós vemos na vida de João Batista. Mas vamos estar vendo o que ele falou a respeito de Jesus. Porque ele mesmo declarou que ele é aquele a quem Isaías tinha falado, que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Era a voz do que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria estar compartilhando com você, no testemunho de João Batista diz, Jesus Cristo é a verdadeira luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Por que ele coloca a verdadeira luz? Porque muitas vezes tem a luz falsa. E, infelizmente, muitas pessoas nesse mundo têm caminhado não na luz verdadeira, mas na luz falsa. Em vez de seguir a estrela, está seguindo o satélite, que não tem luz própria. Jesus é a luz verdadeira. Alguns, isso como nós temos a história do Brasil, o Brasil, quando vieram os primeiros portugueses para cá e começou a colonização, tinha uma corrente chamada corrente positivista. E essa corrente positivista, ela tinha como princípio de achar o seguinte, que a ciência daria resposta a todas as coisas. Que através do conhecimento científico, o mundo, as pessoas seriam livres. E a ciência traria a resposta para todas as coisas. Até no começo do século XX, tinha as pessoas que diziam o seguinte, até o final desse século, a ciência vai enxugar todas as lágrimas da humanidade, como se a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade. Mas a respeito da ciência, nós já estamos no século XXI, o que a ciência descobriu é que uma lágrima é H2O com cloreto de sódio, água e sal. Mas as lágrimas continuam caindo e a ciência ainda não resolveu todos os problemas da humanidade. Esse é um dos problemas que mais afeta a humanidade é a morte.
né? Porque enquanto a morte existir, né, a humanidade vai continuar chorando. Tem pessoas que procuram a luz, agora é muito comum, né, essas pessoas buscarem esoterismo, né, religiões orientais. Quando eu vejo os escritos de Siddhartha Gautama, quando eu vejo escritos a respeito do budismo, eu fico maravilhado com a sabedoria, com a ciência, com a filosofia de vida. É algo fantástico. Mas Buda é tido como o iluminado. Mas o próprio Buda, né, aquele que andava em busca da luz. Assim também Confúcio e outros, né, eles andavam em busca da luz. Agora, o Jesus que nós cremos, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz verdadeira. Muitos outros já surgiram através de filosofia, né, isso mostrando conhecimento, sabedoria, através da ciência. Né, se a própria ciência mesmo, ela não cria nada. O que a ciência faz é pegar o que o Senhor já criou e recriar. Não é isso mais através... Ele não cria. A matéria-prima está aí. E a ciência trabalha com a matéria-prima. Mas Jesus Cristo é a verdadeira luz. É o Deus que se fez homem. É nele que nós encontramos vida. Então, para João Batista, Jesus Cristo é a verdadeira luz, vinda ao mundo e ilumina todo o homem. No versículo 17, nós encontramos: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é interessante a gente ver aqui a respeito da lei. Muitas pessoas pregam que para alguém ser salvo precisa cumprir toda a lei. E nós encontramos na palavra de Deus que quem quebra um item da lei é condenado por toda a lei. Então, a lei foi dada por Moisés. E se você for lá em Romanos, capítulo 3, 21, 31, fala que ninguém é salvo pela lei. Se você vai em Hebreus, diz que o Velho Testamento era a sombra das coisas que estavam para vir. Se a lei, ela tem uma utilidade. Ela serve para mostrar a santidade de Deus. Ela serve para mostrar a perfeição de Deus. E ela serve para mostrar a nossa imperfeição. Como nós somos errados. E quando a gente pode comparar essa aqui, a lei foi dada por Moisés, a graça foi dada por Jesus Cristo. O que nós podemos entender com isso aqui? Uma história, para a gente compreender isto, é a história que nós encontramos da mulher adúltera, no Evangelho de João, capítulo 8, aonde diz que uma mulher foi apanhada em adultério. E as pessoas que pegaram levaram até Jesus, diz: o que deve se fazer com essa mulher? Na lei, dada por Moisés, diz que a mulher que foi pega em adultério deve ser apedrejada. O que você acha? E Jesus, eles queriam colocar Jesus à prova. Porque se Jesus falasse, não apedreje, eles falariam: então você está indo contra a lei de Moisés. E se ele falasse, então cumpra a lei, você está indo contra a lei do amor que você prega. Mas Jesus diz que baixou, começou a escrever na areia, e se levanta
e fala com aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher: quem não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. E diz que foi saindo um a um, dos mais velhos até os mais moços. E Jesus se inclina novamente, depois levanta e olha para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Dá para perceber aqui? A lei de Moisés diz apedrejar. Mas só poderia apedrejá-la aquele que não tivesse pecado nenhum. E diz que foi saindo um a um. Se eu tivesse lá, eu seria um também que estaria saindo. Eu não sei você, mas eu estaria saindo. Porque pela lei, ninguém vai ser justificado, ninguém vai ser salvo. Porque a lei mostra que todos nós somos pecadores. E pelo nosso pecado, nós estamos condenados à morte e ao inferno. A lei durou foi dada por Moisés. Mas Jesus Cristo traz a graça. Aquela mulher adúltera, pela lei, ela deveria ser apedrejada. Mas ela foi alcançada pela graça, que é em Cristo Jesus. Ela adquiriu perdão. Eu também não te condeno. Então, graça é alguém dando tudo a quem nada merece. É um Deus dando tudo a quem nada merece. Então, João Batista, no testemunho deles, diz: olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, ele estava morrendo pelo meu pecado, ele estava morrendo pelo seu pecado. E ele levou sobre si toda a nossa dor e toda a nossa culpa. E nele está a salvação. Nele está o perdão. Então a minha salvação não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo que Cristo fez por mim. E agora alguém vai dizer: mas se é assim, então eu posso continuar pecando à vontade, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz: como que nós vamos viver para o pecado, se para ele nós morremos? Então a pessoa que tem prazer em pecar, a pessoa que tem prazer no pecado, é que ainda não foi alcançado pela graça, que é em Cristo Jesus. Porque quando nós somos alcançados pela graça, a graça nos transforma numa nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora, eis que tudo se fez novo. Não é isso como nós vemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele, em Cristo Jesus, para as boas obras. As obras não salvam, mas a salvação nos leva a fazer as obras. E nós fomos salvos em Cristo Jesus para a prática das boas obras. É Ele vivendo em nós. Então Jesus Cristo, Ele traz, a lei foi dada por Moisés, mas Jesus Cristo dá, agora nós temos uma nova lei, que é a lei da graça, que nós encontramos em Cristo Jesus. No versículo 20, nós encontramos
João falando o seguinte a respeito de Cristo. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Se ele estava dizendo que ele não era o Cristo, mas ele veio para falar a respeito do Cristo. Então, para ele, Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, aquele que viria para reinar sobre Israel, aquele que viria para fazer justiça em toda a terra. Jesus era o Messias esperado. E no versículo 23, João diz a respeito dele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, no testemunho de João Batista, ele apresenta Jesus como o Senhor. Como o Senhor. E Jesus Cristo, ressurreto, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E quando Pilatos chegou a falar com ele, você é rei? Jesus disse: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Mas Jesus diz: para isto eu nasci. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus é o rei do universo. Os seus queriam que ele fosse rei de Israel. Mas Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. E para João Batista, Jesus é declarado Senhor. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Jesus Cristo é o Senhor. Não sou eu que mando, não sou eu que faço, mas o que eu devo fazer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Jesus deve estar no trono da minha vida, deve estar no trono da sua vida. E felizes são aquelas pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. E em quinto lugar, Jesus diz que João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. A respeito do Cordeiro de Deus, eu estarei falando hoje à noite e falando também quem era Jesus Cristo para os primeiros discípulos. Então, concluindo, Jesus Cristo é a verdadeira luz. Ele mesmo declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não tropeça. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que nos livra da escravidão da lei e nos dá a salvação de graça em Cristo Jesus. E quando a gente fala salvação de graça, não é uma salvação que não custou nada. Ele nos dá de graça porque o preço foi pago na cruz do Calvário. E pela graça nós somos salvos. E diz a palavra de Deus: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós encontramos em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Cristo. Jesus é o Senhor. Quem crê tem a vida. E como falei no início, por que o Evangelho de João foi escrito? Como diz aqui, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho de João é que nós encontremos a salvação, que nós encontremos a vida eterna, e essa vida eterna nós alcançamos somente pela fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio a não ser Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nesse tempo que se fala tanto em morte, a Bíblia fala da vida em Cristo Jesus, da verdadeira vida. E os sinais estão escritos nesse livro. O objetivo dele é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, você passa a ter vida através de Cristo Jesus. Quem crê tem a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, nós encontramos na palavra o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê tem a vida eterna. Aqui não está falando que teria ou nem terá, mas quem crê tem a vida eterna. E essa vida está em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e que, ouvindo essa palavra, isso, que a gente possa, ter a experiência da pessoa que escreveu o hino Cegueira à Vista. Como ele diz: ó tão cego eu andei e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Agora me alegro em sua luz. Que Deus possa estar abençoando e que nós possamos viver a vida que só Jesus pode dar. Que Deus abençoe a todos. Fico feliz de poder ver aqui José Antônio Castanho, pessoa que amo, você e a tua família. Que Deus continue te abençoando. Irmã Balbina Gomes, que Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos, dando paz, alegria. Alain, que Deus abençoe você, a sua casa. Eu só agradeço a todos que estiveram comigo nesse momento. Desculpe aqueles que eu não estou nominando, porque na medida que eu vou falando aqui eu não consigo ver todos os nomes que aparecem. Mas que Deus possa estar abençoando a todos. E hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E é maravilhoso, quando João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nesse momento que se fala em morte, que nós possamos proclamar a vida em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e dê a paz que só Ele pode dar. Amém. Até a noite, que Deus abençoe a todos.